E oi, gente, que dia mais maravilhoso, né? Gente, gravando esse vídeo pra vocês, falar a verdade, assim, eu lutei bastante pra fazer o nosso vídeo, o nosso devocional, o nosso estudo aqui no YouTube. Isso é coisa da Maria Eduarda, falou, mãe, faz lá, faz lá. Coisa do Ricardo, várias vezes, quantas vezes que o Ricardo falou, amor, faz no YouTube, que você vai alcançar mais pessoas, né? São matérias, são assim, coisas tão maravilhosas, né? E eu falei, então tá bom, vamos lá, né? A nossa intenção é essa. Há algum tempo o Senhor tem nos dado um trabalho, eu falo que há 3 anos o Senhor tem nos dado um trabalho, um estudo mais no privado, mais com poucas pessoas, né? Um café na mesa. Um café com palavra na mesa. E durante 3 anos, mais de 3, 4 anos, antes da pandemia, a gente estava bem com esse trabalho, com algumas meninas da célula que pediam esse estudo. E depois da pandemia pra cá, esse ano agora a gente concentrou mais nesse estudo. A gente tem tido um entendimento que às vezes a gente faz célula para muitas pessoas, para mais pessoas, mas são estudos mais para muita gente. E aquele café na mesa, aquele estudo na mesa, às vezes com uma pessoa só, às vezes é um estudo diferente, é um estudo mais, uma coisa mais no íntimo da pessoa, dá para fazer um tratamento melhor. E essa palavra que eu tenho impulsionado no meu coração, assim, tenho vivido ela falou tanto comigo nos últimos dias e eu passei para as meninas na última semana, agora que terminou, a gente finalizou essa semana com esse estudo. O tema que a gente vai falar é escreva uma história com Deus no secreto. Vocês podem anotar, escreva uma história com Deus no secreto. Leinha, o que é escrever uma história com Deus no secreto? Então eu quero convidar vocês a escrever uma história com Deus no secreto. Eu creio que o Espírito Santo vai, e você assistindo, onde você estiver, que ele possa vivificar isso em você, acionar esse botãozinho em você, escrever uma história em Deus no secreto. Ir pro secreto com o Senhor. No livro de Mateus, ele vai falar de como devemos orar. E ele vai falar de não orar como os hipócritas, né? Que vai para as praças, tá? Pede para orar, fazer assim, entra no seu quarto, fecha a porta e ora seu pai no secreto. O seu pai que te ouve no secreto te recompensará. Então esse secreto com Deus, esse buscar o Senhor, esse acionar essa busca ao Senhor, escrever uma história com Ele no seu secreto, você ter essa habilidade espiritual de você se retirar, de você se entregar para o Senhor. Não aquela busca que você espera no culto de domingo, na reunião de célula da sua igreja, para você ir ter um encontro com o Senhor. Esse acesso é liberado para nós, para todos. Né? Então quem tem esse desejo de entrar, entra no seu quarto, fecha a porta e busca o seu pai em secreto. E em cima dessa mensagem eu quero começar contando um testemunho que me trouxe para essa mensagem, falou muito comigo. Eu tenho 3 filhos, tenho a Maria Eduarda, a Ana Júlia e o Ricardo Filho. O Ricardo Filho é meu filho caçula. Ele é muito inteligente, então ele vem com cada coisa assim que me impressiona. E um dia desses ele não estava querendo ir para a escola, sem querer ir para a escola, sem querer arrumar, né, ali dando birra, né? E aí eu no quarto, tava eu, a Ana Júlia, minha filha do meio, e a minha funcionária dentro do quarto, e arrumando eles, e ele chorando, dando birra. Aí eu fui ser uma mãe muito intelectual, né? Chamei ele, falei, Ricardo Filho, vem cá, Ricardo Filho. Sentei ele na beirada da cama, ali do meu lado, fui abraçar ele, fui falando com ele. Falei, Ricardo Filho, né? Você tem que ir pra escola, vamos pra escola. Vamos ver essa dificuldade sua. Ele falando que tinha dificuldade de aprender a ler, né? Na alfabetização. E eu falei, meu filho, olha Davi também tinha seus gigantes para vencer. E ele venceu, né? O Deus que ele servia era forte, fez Davi vencer. Esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos. Vai fazer você vencer, você vai vencer, aprender a ler, né? Escrever. Aí ele virou pra mim, uma gracinha, mãozinha no rosto meu, virou assim, pôs a mãozinha no rosto e falou pra mim assim, mãe, Davi foi na escola de luta? Eu falei, não, Davi não foi na escola de luta. Aí ele falou, pra aprender a lutar? Eu falei, não. Ele falou assim, então ele venceu o gigante sem ir na escola de luta. Eu não preciso ir na escola pra aprender a ler. Ele também vai vencer, vai aprender a ler aqui em casa mesmo, né? Eu olhei pra menina que trabalha comigo, pra minha funcionária, e olhei pra Ana Júlia, eu falei, não, você não tá escutando isso, né?
Eu também não estava escutando aquilo. Eu falei, gente, da onde esse menino tira essas coisas? E vamos lá, respondendo a resposta do Ricardo Filho. Na palavra, no livro de 1 Samuel, vai contar a história de Davi. O Davi é um dos personagens bíblicos assim, que eu admiro muito. Me identifico muito com as histórias dele. Ele, assim, ele tem um coração, realmente um coração segundo o coração de Deus, né? Amo os salmos. Então, assim, por muitos momentos, os salmos foi consolo, foi abrigo, foi força de encorajamento. Ler os salmos foi tudo isso. E na passagem onde fala de Davi está começando no 1 Samuel, que vai trazer a primeira história de Davi, 1 Samuel capítulo 16. A gente vai ler no capítulo 17, quando Davi se dispõe a lutar com aquele gigante. Davi era um menino jovem, mas já tinha sido ungido rei. No capítulo 16 ele foi ungido a rei. No capítulo 17, o pai dele pede para ele, dá uma ordem para ele e levar uma marmita de um alimento para os seus irmãos que estavam na guerra, estavam na batalha de Israel contra os filisteus. Davi chega naquele lugar como entregador de marmita, um deliver, entregando comida, né? Davi chega lá, os soldados estavam todos alinhados para a batalha. De repente, aponta o gigante Golias, que vinha durante todos os dias, ele vinha afrontar o povo de Israel. Quando o gigante aponta, todos os soldados saíram correndo de medo. Olha o medo, atemorizava aquele povo. Mas Davi olhou para eles e falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu que pode afrontar o Deus vivo de Israel? Ele ficou assim: quem é esse? Como assim? Esse homem chega aqui e afronta? Não está afrontando só esse povo, está afrontando o Deus desse povo, o Deus de Israel. Quem é esse? E se dispõe a lutar com ele. Aí no capítulo, vamos ler comigo, né? Se você estiver com Bíblia, vocês anotem, é muito enriquecedor. Em 1 Samuel 17, no capítulo 17, no versículo 33, então, porém Saul disse a Davi, quando Davi falou que ia lutar contra aquele filisteu, Saul responde para ele que era o rei. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele um guerreiro desde a sua mocidade. No 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então, respondendo a resposta do Ricardo Filho, Davi foi sim numa escola de luta. Davi foi treinar a lutar antes de derrotar o gigante Golias. O que acontece? A gente tem a impressão, por muito falar, Davi derrotou o gigante Golias, um moço pequeno, ruivo, né, com uma pedrinha, derrotou e lá bateu na testa do gigante, o gigante caiu e o gigante foi derrotado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui hoje para vocês, olhar para a história que Davi fala, quando Saul fala, você não pode lutar com ele, você não pode ir contra ele. Ele fala assim, eu posso sim, porque lá eu já estou habilitado na guerra. Eu lutava no secreto, ninguém sabia, eu não tinha testemunha para saber. Ele estava habilitado no deserto, com só as ovelhas sendo a testemunha dele. Ele tinha travado lutas no seu secreto que ninguém sabia ainda. Ele estava treinando lá, matando urso e matando leão. Na escola de luta, como diz o Ricardo Filho. Ele estava tendo uma luta no secreto. Para o dia que chegou, o dia dele lutar com o gigante, para todo mundo fosse ver aquela luta. Quando oferece as armaduras para Davi, que ele não consegue usar as armaduras, mas ele conseguiu ter a habilidade de usar uma pedra. Porque ele usou uma pedra, que era uma arma do deserto. Então, olha, se você ver, ele tinha a habilidade de usar a pedra, porque era uma arma que ele usava no deserto. Quem sabe, quando foi derrotar o urso e o leão, também usou uma pedra. Então, ele já tinha essa habilidade. E quando as pessoas, os soldados, saíram correndo quando viu o gigante aparecendo, por causa de medo daquele gigante, Davi ficou tão assombrado, tão pensando, mas quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo, do Deus de Israel. Porque assim, como assim? Esse Deus que dá vitória pra mim matar o urso e o leão no meu secreto, lá sozinho, matar o urso e o leão. Esse mesmo Deus vai me dar vitória pra matar esse gigante.
gigante. É assim que ele finaliza, falando aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Ele fala isso. Esse mesmo Deus vai me dar a vitória contra esse gigante. O que eu quero chamar a atenção sua nessa tarde? Em cima dessa meditação da história de Davi. Muitas de nós não temos acionado essa intimidade, escrevendo uma história com Deus no secreto. Não temos travado lutas no secreto do nosso quarto, no secreto da nossa casa, no nosso secreto, a nossa intimidade minha com Deus. Nós não queremos lutar com gigantes expostos. Eu vou derrotar o gigante, eu vou derrotar o gigante. E muitas dessas batalhas, às vezes, não têm dado certo e nós nos frustramos. Mas hoje eu quero chamar você, convidar você de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, de você ter uma história com o Senhor, de você no seu secreto, com ninguém, sem testemunhas, você no seu quarto, você ter um relacionamento, você exercer os seus músculos espirituais, buscar em Deus uma força espiritual, você buscar um relacionamento com Deus, você ter uma experiência com Deus, para aquele dia que chegar aquele gigante, você ter memórias, falar, mas como assim? Esse gigante, o meu Deus, aquele Deus que você conhece no íntimo, aquele Deus que você conhece no secreto, que você tem um relacionamento com Ele, onde você você trava batalhas privadas, sem ninguém saber. Eles pensam, olha pra você e pensam, não, ela é fulana, ela é a fulana, filha do Deus vivo. Ela é minha filha, aquela que eu escuto, aquela que fala comigo, aquela que eu falo com ela. As nossas batalhas, quantas batalhas que nós vamos travar antes daquele dia chegar, de matar um gigante, né? Eu queria convidar vocês para isso. Isso é um botãozinho acionado em você, algo que você aciona de você, um ponto de decisão. Quando eu falei para as meninas nessa semana, a gente trabalhou sobre isso, eu falei com elas, eu falei assim, quantas células, quantos cultos, quantos estudos vocês já participaram, quantos vídeos no YouTube você já viu. São inúmeros vídeos. E esse não vai ser mais um diferente, mas são vídeos que você viu. E a nossa mente humana não é capaz de guardar tantas informações. Não somos capazes. Mas nós podemos hoje, ouvir hoje e mudar hoje. Falar, Senhor, eu quero ser uma mulher que gera os sonhos do Senhor na minha vida. Eu quero ser uma mulher que esteja gerando sonhos de Deus. Eu quero ser uma mulher que tem um relacionamento com o Senhor. Eu quero ser um homem, não sei você que está ouvindo, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor não de ouvir falar, eu quero conhecer o Senhor no íntimo da minha casa. E tratando em cima disso, a gente falou sobre gerar algo. Quando o Senhor gera algo em nós, quando o Senhor gera algo em nós, a gente tem que deixar isso guardado. Tem algumas coisas que o Senhor não nos habilita, que o Senhor não nos permite compartilhar com outras pessoas, às vezes até as pessoas mais próximas da gente. Aquilo tem que criar forma. E eu vi 2 ministrações esses últimos dias trazendo essa mesma revelação, aquilo mesma coisa estava impulsionando em mim os momentos certos de você trazer a exposição, aquilo que o Senhor está gerando em você, aquilo que o Senhor está gerando em você, porque muitas das vezes nós precisamos de viver processos e nós estamos querendo viver milagres na hora de viver processos e aquilo não acontece e começamos a expor aquilo que o Senhor tem gerado no nosso secreto. E um dos gigantes, muitos gigantes, gritando em nós que nós não vamos ser capazes daquilo. E um segredo de uma mulher que gera no secreto é gerar realmente no secreto com o Senhor. Construir no secreto, somente ela e Deus. Construir lá ela e Deus. Construir em oração. Formar em oração. Moldar aquilo em oração. Para depois ela expor. Uma das as mensagens que eu ouvi, que eu creio que foi da Viviane Machinella, ela falava algo muito interessante. Numa sala de parto, somente as pessoas habilitadas para o parto podem entrar lá dentro, o obstetra, o anestesista, né, a enfermeira. Não é todo mundo que você leva para a sala de parto. Isso é quando já está nascendo aquele sonho, né? Agora eu tô falando para você quando o sonho está sendo gerado ainda, o sonho está sendo formado. É somente você e Deus no secreto. É somente você e Deus nessa história que você está escrevendo com Ele no secreto. E essa história que você está escrevendo com Deus no secreto vai ser exposta na hora certa, no momento certo. E eu tratei com as meninas sobre a borboleta. A borboleta, ela é incrível. A borboleta, quando a lagarta, ela entra no casulo para ela se transformar numa borboleta. Aquela lagarta, naquele momento, ela não precisava de um milagre. Ela precisava de um processo.
Ela não precisava de um milagre, pegar ela e transformar ela numa borboleta. Ela vai transformar numa borboleta, ela precisa de um processo. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos passar por um processo. E esse processo muitas vezes dói. Muitas vezes o processo que nós estamos passando hoje é totalmente o cenário que nós estamos vivendo hoje. É totalmente contrário à nossa promessa. É totalmente o que nossos olhos estão vendo, nossos olhos físicos veem hoje. É totalmente contrário ao que nós temos recebido na promessa, o que nós estamos querendo. E muitas das vezes um gigante grita dentro da sua alma, gritando com você, gritando que você não é capaz, gritando que você não vai conseguir, gritando que você não vai conseguir mudar, gritando que você não vai conseguir acionar esse botãozinho de intimidade com Deus no secreto. O salmista, ele fala: porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Eu acho incrível, eu até usei esse versículo como um testemunho que eu contei na igreja. Muitas vezes a gente tem que conversar com a nossa alma. Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. A nossa alma não quer converter, mas o nosso espírito tem que estar mais forte, né, do que a carne, para ela cobrir, dar força, cobrir. Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Vamos esperar em Deus. Muitas das vezes os nossos gigantes são interiores, gritando em nós, falando pra gente que a gente não vai conseguir. Mas essa luta, essa batalha no secreto, lá no secreto do seu quarto, na sua intimidade com Deus, na sua luta privada, você vai vencer muitos gigantes. Você vai vencer um gigante que pode usar palavras para te desencorajar, falar que você não vai ser capaz. Mas mulheres que andam semeando, mulheres que semeiam, mulheres que semeiam a palavra, mulheres que semeiam tempo com Deus, mulheres que investem tempo com Deus, mulheres que tenham feito como Maria, que tenham abrido mão dos seus sonhos e falado: Senhor, que faça segundo a sua vontade, que o Senhor gera esse sonho em mim. Essas mulheres, elas viverão uma linda história com Deus, uma história escrita do secreto. Então, nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, eu convido você, não ser mais um vídeo, eu convido você que você está assistindo, eu convido você ir para o seu secreto, você acionar hoje, você pegar hoje e falar: Senhor, eu preciso escrever uma história em Deus no secreto. Eu preciso ter batalhas privadas, eu preciso ter batalhas secretas, somente eu em Deus. Eu preciso ter o meu momento, o meu relacionamento com Deus. A palavra do Senhor fala que essa palavra, ela é luz para os meus pés, e lâmpada para o meu caminho. Como ela é uma luz, como vai clarear se você não lê a palavra? A palavra, ela precisa manusear bem a palavra, nós precisamos ler a palavra para clarear o nosso caminho, para ler, porque o Jesus é a própria palavra. Então nós precisamos ter isso, esse relacionamento com a palavra, esse relacionamento com o nosso Jesus, esse relacionamento com o nosso Deus. E no nosso momento, nosso café com palavra, aqui em casa, sentado na mesa. Então eu, nessa semana, em cima dessa mensagem, eu coloquei uma música, um louvor, peguei uma cartinha, papel em branco. Convido você na sua casa, pega um papel em branco, escreve uma carta de socorro para Deus. Escreve uma carta como se fosse aquele passarinho de Noé, naquele dilúvio, lá tinha água, e Noé lá na arca, e naquele momento ele manda aquele passarinho ver se a terra estava seca. De repente apareceu aquele passarinho para você hoje, e você tem uma carta de pedido de socorro. Escreve uma carta para Deus. Eu falei para as meninas: escreve essa carta. Quando elas forem escrever essa carta para Deus, foi motivo de choro, né? Muitas delas se choraram, se derramaram na presença do Senhor, nesse pedido de socorro, falar: Senhor, socorre-me. Eu preciso ser ali como Davi naquela luta, aquele Davi que conhecia Deus no secreto, porque aqueles filisteus também eram parte daqueles israelitas, também era parte do povo de Israel. Aqueles soldados que estavam do lado de Davi, os irmãos de Davi também faziam parte do Deus de Israel, fazia parte de Israel. Mas só fazer parte não nos encoraja, não nos faz vencer. Você tem que fazer parte e saber que você serve um Deus que é forte. Então você precisa conhecer esse Deus forte. Davi e todas as pessoas que estavam ali, inclusive o rei Saul, inclusive todos os soldados, somente Davi conhecia o Deus que ele servia. Davi conhecia porque Davi tinha já um relacionamento com esse Deus no secreto.
Naquele dia não foi o dia que Davi conheceu Deus. O que Deus pode fazer? Deus me fez vencer um gigante. Aquele dia foi só mais uma batalha que Davi venceu. Porque Davi foi o diferencial dele, que ele já conhecia esse Deus maravilhoso. Então você só fazer parte de um povo que busca a Deus, de um povo cristão, pessoas que falam da fé em Deus. Você precisa fazer parte de um povo que se quebranta na presença do Senhor, de um povo que busca o Senhor, de um povo que se lança na presença do Senhor, de um povo diferente, de um povo que conhece o Senhor no secreto, que conhece o Senhor, que busca o Senhor de uma forma que mergulha na palavra, de mulheres profundas, mulheres que estão com as raízes profundas no Senhor, que não é qualquer vento de informação, qualquer coisa. Ai, não, tá faltando água que eu tô morrendo, não. Mulheres estão tão profundas no Senhor que as pessoas estão lá desesperadas, correndo de um lado para o outro, correndo, atemorizando com medo da economia, medo da política, medo não sei do que está acontecendo. Você está lá em paz, né? Você está tão em paz. Por que você está tão em paz? Porque o meu Deus, você é querido, o meu Deus lá do meu quarto, o meu Deus lá das minhas orações, o meu Deus que eu conheço tão bem Ele vai me fazer vencer. Tudo isso vai passar. Por que te desesperar? Amém? Então, nesse momento, eu quero agradecer vocês que ouviram esse vídeo e que seja abençoado, que você possa fazer isso. Aciona isso em vocês. Aciona hoje, não deixe para amanhã. Viva isso hoje. Viva essa história com Deus no secreto hoje, no íntimo da sua casa. Lembra da dúvida do Ricardo Filho, que Davi não tinha ido na escola para aprender a lutar. Davi foi numa escola para aprender a lutar no deserto, cuidando das ovelhas. Algo tão simples, sem armadura, sem espada, sem escudo, sem lanças. Davi travou muitas batalhas ali, né, matando urso, matando leão. Ele estava habilitado naquela batalha, habilitado por Deus. O Senhor você estava treinando ali com Deus. O Senhor sendo o professor dele, o Senhor encorajando ele já tinha intimidade com Deus, ele já conhecia esse Deus. Por isso que ele falou: eu vou lutar contra o rei, eu vou lutar contra o Golias. Rei Saul nem entendeu por quê. Como assim, você não pode? Ele falou: posso. Eu já tenho experiência nisso. Posso, eu sei que eu posso. Meu Deus, que me fez vencer, que me ajudou, matou o urso e o leão comigo. Essa batalha lá é o mesmo Deus que me dá vitória hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia abençoado e que essa palavra possa queimar no seu coração como queimou na minha.